pessoal! Começando mais um episódio de Livres, Leves e Soltas. E hoje a gente recebe a doutora, professora Rosana Pugina. Ela que é doutora em estudos literários, fez uma tese sobre feminismo. E a gente trouxe ela aqui para falar sobre isso, um tema que tem muitas coisas para a gente comentar. A Rosana, que tem uma experiência incrível para falar sobre isso, tem muita coisa para compartilhar com a gente. Vamos lá. Muito prazer, viu, Rosana? Igualmente, Carol. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Rosana, queria já começar assim, ó. Você que fez uma tese sobre feminismo. Hoje a gente percebe que com a pandemia, infelizmente, as mulheres acabaram ficando mais vulneráveis, eu falo assim, mais sozinhas, mais do que já eram. E eu falo isso muito dentro do campo da maternidade, né? Eu me vi mãe no meio da pandemia e afastada de muitas pessoas que eram meu apoio, minha rede de apoio, e eu não tive. E hoje, o feminismo, a gente que compreende um pouco mais sobre o movimento, você mais do que eu, porque você fez uma tese sobre isso, qual é a importância dele na sociedade? Então, a gente precisa falar que há muitas mulheres, eu acho que a gente pode incluir as nossas mães, nossas avós, que viveram em contextos muito mais complexos, né, do que o nosso, que ainda é muito complexo, né, porque o machismo no Brasil é estrutural. Elas nos passaram esses valores mesmo sem ter um estudo sobre, né? As práticas feministas acontecem quando essas mulheres vão procurando meios, né, para conseguir exercer o seu lugar no mundo, né? E aí, com as múltiplas variações. A esposa, a mãe, a noiva, a trabalhadora, enfim, em cada campo, essas multifacetas, né? Claro que estudar a teoria do feminismo é muito importante de um ponto de vista de linha histórica, né? As ondas do feminismo são muito importantes, cada uma delas veio ampliando cada vez mais a busca pelos direitos, mas basicamente o que a gente precisa falar de feminismo é a prática. Sim. E isso independe da academia. E é por isso que o podcast é tão legal, porque a gente pode atingir mulheres que estão em todas essas variantes, né, de espaços, sem que seja necessariamente o espaço da universidade. E é interessante, que é uma coisa que a gente falava, sair um pouco da bolha, né? Porque se fala muito sobre feminismo dentro da academia. Sim. É um assunto em que a maioria das mulheres, até os homens, né, participam, mas o feminismo ele precisa adentrar em outros lugares, né, Sim, Rosana? a universidade, infelizmente, ainda é muito fechada, né, em si mesma. Tivemos o privilégio, né, de caminhar por esse espaço que é mais progressista do que a sociedade em que a gente vive do lado de fora, né, da universidade. Então a gente meio que fica mal acostumada, né? Mas aí quando a gente sai e volta para o mundo, e você na sua profissão, eu na minha, e nas nossas relações interpessoais, como que a gente percebe a necessidade mesmo de debate sobre isso de uma forma mais aberta, né, menos acadêmica, mais ilustrativa também, trabalhando com exemplos de vivências de mulheres com quem a gente convive, para fazê-las tomar consciência. Claro que, como eu disse, o machismo é estrutural, a gente não vai resolver, já resolvemos inúmeras questões, né? Mas ainda há muitas para serem resolvidas, só que isso ainda depende de uma consciência das mulheres de forma maciça. E quanto mais inclusiva for a linha feminista, por exemplo, o próprio feminismo negro, né, que a gente estava falando agora, ele acaba sendo mais inclusivo do que o feminismo branco, por conta de ver, né, também classe social, cor da pele, o local onde essas mulheres vivem, o tipo de trabalho, né? O nosso trabalho é intelectual. Sim, o trabalho delas muitas vezes é braçal. A questão do número de filhos, a rede de apoio. Então, é um feminismo muito mais abrangente do que o branco, que acaba se estabelecendo a partir de um olhar mais burguês e privilegiado. E aí também, olhando por esse lado, da questão da maioria, né? Somos um país majoritariamente negro, né? Apesar de que o discurso hegemônico diga que não, né? Sim. Nos coloca como minoria, e aí eu vou utilizar um termo aqui da Lilia Schwartz, que ela diz, são as maiorias minorizadas, né? As mulheres, os negros, a população LGBT, né? Então, quanto mais inclusivo for, né, o feminismo, mais a gente tem a ganhar. Só que isso depende de um movimento de conscientização. E é por isso que esses debates são tão importantes, né?
E eu, assim, uma conscientização que eu acho necessária, fundamental, e talvez pra gente seja algo muito batido. Mas muitas pessoas ainda confundem, achando que feminismo seja o contrário de machismo, né? E eu acho que pontuar isso, que não tem. Uma coisa não é par da outra. Sim, né? isso eu é bem acho que importante. é fundamental, porque as pessoas ainda falam, não sou machista nem feminista. E acabam não entendendo, né? Então, e tem uma grande responsabilidade em relação a isso às redes sociais, né? Porque ao mesmo tempo que é uma arena de embates muito interessante, né? Nós temos aí agora já o reconhecimento de uma quarta onda feminista que vem junto com o advento das redes sociais. Então a gente tem espaços, né, de fala até então que não existiam, especialmente em relação ao feminismo negro, feminismo marxista e outras linhas aí de feminismo seccional que estão ocupando esses espaços. Mas por outro lado, também é uma arena de discursos de senso comum, né? Que muita coisa acaba ficando... boa parte do debate acaba ficando prejudicado por conta disso. Então, o machismo, ele aqui no Brasil, a raiz dele está lá na colonização, né? Quando os portugueses invadiram o Brasil, nós tínhamos aqui as nossas populações originárias, que tem por base o coletivismo. Então, não há uma hierarquia, né, de gênero. Até porque gênero entre os povos originários é algo muito tênue. E a gente vê isso pela questão do próprio corpo ficar exposto, que não é nenhum problema. E aí, quando é que a gente se torna patriarcal, né? Quando que a nossa sociedade se torna patriarcal e aí automaticamente machista? Quando os portugueses trazem a religião católica e fazem isso de uma forma forçosa, né? Inclusive em relação a uma tentativa de catequização dos povos originários, né? E aí, então, a gente já tem uma imposição de uma cultura que se baseia, daí patriarcal, né? Vem de pater, né? Que é pai, lá na origem da palavra, em relação a essa hierarquia entre gêneros, né? Entre o homem e a mulher. A partir daí, com todo o desenvolvimento que a sociedade foi tendo, né, com o passar do tempo, do século XVI para cá, e a igreja também católica se colocando no país como é hoje, isso só foi sendo repetido, né? E aí, num determinado momento da história, e agora a gente está falando já de uma fase mais próxima, século XIX, quando as mulheres começam a querer mudar, né? Sair desse lugar de submissão e começam a fazer certos questionamentos, e o primeiro deles foi o voto. Final do século XIX, a gente vai ter a primeira onda, né, do feminismo, historicamente reconhecida, na Inglaterra, em alguns países da Europa, mas que chega no Brasil também. Nós tivemos feministas de primeira onda no Brasil, que foram para a rua e conseguiram, né, mediante muitas manifestações, que o voto fosse instituído em 32, e elas começaram a votar de fato em 1934. E aí a gente vai ter já uma institucionalização do que seria o feminismo. E aí, em paralelo com o machismo, né, que foi a pergunta que você fez, o feminismo como uma ferramenta política de combate a essa ideia de que as mulheres são inferiores, de que as mulheres precisam ocupar apenas o ambiente doméstico, de que as mulheres não podem trabalhar fora, de que as mulheres são as procriadoras, né? De que as mulheres elas precisam fazer o trabalho doméstico sozinhas, que na verdade hoje a gente já diz, né, que é um trabalho não remunerado. Sim. E tudo isso é muito difícil de vencer, porque a gente está falando de cultura, de socialização. Então, as mulheres são socializadas desde sempre a esses valores. Por exemplo, a primeira imposição de gênero com o bebezinho, né? A menininha que nasce, mal saiu da barriga, já vai lá, pá! Poxa, fura a orelha. Ó, você tá marcada. E é uma coisa, assim, hoje ainda há uma discussão maior sobre isso, né? Eu vejo amigas que não furaram a orelha. Mas é algo que, quando eu fiquei grávida, eu ainda falava pro Michel, eu falava assim, poxa, se eu for menina, eu não quero furar a orelhinha. E aí você recebe uma enxurrada de coisas da família, mas como assim? Porque... é cultural. É cultural. Então, e aí a gente vai evocar a nossa mestra maior, né, Simone de Beauvoir, que diz, não se nasce mulher, torna-se. Exatamente. E o tornar-se é o pá!
na hora que fura a orelha. Começou aí. Começou aí. De uma forma materializada, mas se a gente for pensar na mulher grávida, né, na mãe, isso já vem, né, de uma história, a própria gravidez, né? Ai, a menina, agora tem esses chás de revelação, né? Sim. É rosa, é tudo muito delicado. Os brinquedos depois, né, quando a menina vai crescendo, ela vai ganhar panelinha, ela vai ganhar fogãozinho, boneca para trocar a fralda. Me incomodou, eu pensava, eu tenho menino, mas eu pensava assim, todas as coisas destinadas a meninos são mais legais. Sempre. Brinquedos, roupas. Às vezes você vê roupinhas do tipo escrito assim, ó, eu sou linda. E do menino, quero ser um astronauta. São frases bobas, mas tem uma diferença muito grande. Mas elas refletem uma cultura. Elas refletem uma cultura. E é muito assim, eu fico pensando, se um dia eu tiver um outro filho e for uma menina, eu não quero colocá-la dentro desse padrão, porque é o que você falou, você já vai marcou, vai marcando. Então, e aí recentemente nós tivemos aí uma data instituída no calendário pela ONU, que é o Dia das Meninas na Ciência. Por conta o espelho. Se você cria uma menina com brinquedos que restringem a liberdade dela em relação ao ambiente doméstico, à maternidade, né, e aos próprios afazeres domésticos, a panelinha, a bonequinha, o trocar fralda, né? Porque como que essa menina vai, na adolescência ou no início da idade adulta, se interessar por exemplo, por uma área da ciência, que inclusive nós mesmos culturalmente falamos que são áreas masculinas. Por exemplo, uma engenharia. Ainda dominadas, né? Sim, pelo homem. Com certeza. Então, quando a gente faz essa linha histórica, né? Olhando como que a cultura socializa as meninas em relação aos meninos, a falta de mulheres em determinadas áreas é totalmente justificada. E não é uma questão do indivíduo. Não é essa menina que não quer ser astronauta. É que ela não tem essa abertura para pensar um dia em ser astronauta. Como acontece com os meninos. E também, claro, né, todas as interdições em relação ao corpo, à sexualidade. Os meninos são sempre encorajados, né? E mais agora ainda com a pornografia de massa, né? Que a internet tá aí e deixou isso muito escancarado. O menino sempre na frente, né? E a menina sempre se guardando. Sempre. E a relação forte que isso tem com a virgindade, com a masturbação. Que aí vem uma questão até religiosa. Sim, né? Que a cultura patriarcal se baseia muito, né? Como eu falei, historicamente, na religião. Então, como que é possível haver um homem, um casal, né? Um homem e uma mulher. O homem tem uma liberdade sexual absurda, né? E a mulher ao contrário. Como que pode dar certo isso? Como é que pode dar certo? Não é? Como é que pode dar certo? E aí a gente fala assim, mas os casamentos antigos duravam. Claro, porque a hierarquia era muito forte. As mulheres não questionavam. Apanhavam. Sim, faz parte, né? Do casamento. Faz parte, sabe? Teve uma série, eu não sei se você se lembra, na Globo, uma minissérie. Tinha até aquele que falava, prepare-se que eu vou te usar. Eu não me lembro o nome da série. É a Gabriela. Baseada no livro do Jorge Amado. Isso. E eu fiquei muito... Teve uma cena daquela série em que o marido falava assim pra esposa, hoje eu vou te bater pra você aprender a me respeitar. E aquilo me incomodou de uma forma que eu até parei de assistir, porque aquilo me deixou tão pé da vida. E era tão normal essa... Vou te bater pra você me respeitar. Então, imagina o Jorge Amado escrevendo isso lá no começo do século XX, né? Essa obra tá mais ou menos lá na década de 30, 40, né? Gabriela Cravo e Canela. O Jorge Amado, naquele momento, né, apesar de homem, claro, todas as questões que envolvem o homem, né? Sobre isso que a gente está falando, questão de socialização, mas ele era comunista, né? Então, tinha pelo menos um olhar de classe que outros homens até hoje não têm, em muitos casos. Então, nessa obra, ele faz esse retrato bastante realista, né? Desse recorte histórico. E mostra como realmente era, né? Os coronéis, porque eles já tinham uma hierarquia na sociedade. Imagina dentro de casa. A força, né? O lugar de macho. E aí ele vai problematizar um crime, Carol, que deixou de ser crime no Brasil muito recentemente, que é o crime de honra. O homem podia matar a mulher, e isso acontece, desculpa o spoiler aí, galera. Isso acontece, viu, na obra, isso também é retratado na série.
O homem, né, um desses coronéis. Até a Maite Proença, A Maite né? Proença é a que faz a personagem. Ela tem um envolvimento, né, com outro homem. O marido descobre e ela é assassinada. Ela, o outro ali, ele fica ali, né? Tudo bem, casa até de novo. E veja que isso era legalizado. Era lei. Mas o contrário, não. A mulher não podia matar o marido. Se ele traiu, tudo Se bem. o marido... assim. porque já se espera que o homem traia. Tem que compreender, Tem que né? compreender. Que é aquele ditado, guarda tuas cabras que o meu bode tá solto. Até hoje, no século XXI, a gente escuta isso. Hoje, infelizmente. E você falando, a gente falando de uma série, né, que você disse, quando o Jorge Amado escreveu lá atrás, e hoje, já pegando num outro ponto do feminismo, mulheres que geralmente são namoradas ou casadas com um homem que estão no tráfico, tem o cabelo cortado. Quando acontece alguma coisa de traição, isso também é histórico. Ali, né? Isso também é histórico. Também é histórico. Se a gente pensar, por exemplo, na Guerra de Troia, né? A Helena de Troia, que foi considerada a mulher mais bonita de todos os tempos. De novo, né? O que ela é? Como você falou da roupinha, né? Eu sou linda. Eu sou linda. Helena de Troia era linda. E ela foi utilizada como moeda de troca, né? Durante a Guerra de Troia. Então, isso acontece na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, quando o Exército Vermelho, né, russo, da antiga União Soviética, russo, consegue invadir os lugares onde os nazistas estão. Depois que eles rendem os soldados nazistas, eles começam a fazer um estupro maciço das mulheres alemãs. Porque a mulher sempre vai ser a moeda de troca. Então, isso acontece historicamente. E agora... O corpo nem é dela, né? Não é. O corpo... aí tem a noção de posse, e aí a gente volta na religião, né? Isso é Gênesis. A partir do momento que o meu corpo é feito a partir da costela do homem, eu faço parte dele. E não o contrário. E é o que vai acontecer também na cerimônia do casamento, né? Que a gente falou um pouquinho antes. Que o pai, né? No caso... A autoridade maior para aquela mulher, o pai vai até o altar e entrega, de mão beijada, inclusive. De mão beijada, a própria expressão. Nesse movimento de possessividade. E ainda hoje nós temos, e aí um pouquinho da tua área, na mídia, quando a gente vê um crime de feminicídio, a mídia passa pano, né? Nesse sentido. De querer dizer... É um contraponto. É um contraponto. Ele matou por ciúmes. Exato. Sempre tem mais por quê? E uma outra coisa também interessante sobre isso, dados de pesquisa das delegacias da mulher. A primeira pergunta que uma mulher escuta quando ela chega para denunciar a violência doméstica: o que você fez para ele te bater? Poxa, Então, a mídia, e agora é muito interessante a gente também falar de outras mídias que são alternativas, que vêm tentar quebrar esse discurso hegemônico, né? E agora a gente está falando da linguagem mesmo, da forma como essas notícias elas são disseminadas, né? E para alimentar essa cultura. E é uma coisa interessante, porque teve casos, eu vou citar dois que apareceu na mídia, você deve se lembrar. Um foi de uma menina adolescente que foi estuprada por 37, eu não lembro se foram 37, né? E isso me chocou de uma forma... eu fico até um pouco emocionada quando eu falo, porque a menina ela teve que falar por 1000 vezes o que tinha acontecido, e até hoje as pessoas ainda falam, mas olha, será que ela não quis? A gente sabe tudo sobre ela e a gente não sabe nada sobre os estupradores. Isso. Você resumiu. Ela teve a vida dela exposta, acabada, porque... Com certeza. Como sobreviver a isso, né? Aquele caso também daquela menina de 10 anos, né? Que conseguiu na justiça o direito para fazer o aborto, né? Porque ela engravidou. Pessoas lá para poder julgar. A nossa ministra das mulheres. Exatamente. A nossa ministra das mulheres, dos direitos humanos, foi lá questionar o aborto, sendo que no caso dela, né? O aborto no Brasil, a gente sabe que agora está em risco, né? De ser proibido em todas as formas, mas até agora... Em caso de estupro, ele ainda é permitido. E essa menina, não só pela questão do estupro, que já é suficientemente horrível, mas por ser uma menina de 10 anos, que nem fisicamente teria condição de ter uma gravidez. Não se pensa em nenhum momento, né? E essa menina foi extremamente exposta. E eu agora vou falar, eu pessoalmente acompanhei e não sei quem foi o estuprador. É um tio, é um pai, é alguém, mas... Não se sabe. E essa menina
foi exposta na mídia. Como inclusive... ela fosse a culpada, né? Ela parou de ser vítima para ser a culpada. Não, ela nem chegou a ser vítima. Ela nem chegou a ser vítima, mas tá grave. Vai saber o que estava fazendo. É a culpabilização da vítima. Teve um outro caso também, dezenas de mulheres culpando o João de Deus, né? E as pessoas ainda acreditam no João de Deus. Teve várias mulheres, né? Ou seja, a palavra da mulher, ela sempre fica sendo será. Ela sempre tem dúvidas em cima da palavra da mulher. Mas isso acontece, Carol, em ambiente muito mais cotidiano. Por exemplo, você tá num lugar, sei lá, num bar, numa balada, sozinha, né, curtindo com as suas amigas. E aí o cara chega, você não tá afim, você fala não. Ele vai insistir. Se você disser, eu tenho namorado, ele vai embora na hora. Porque ele respeita a figura do namorado, que nem existe. Que você acabou de inventar. Ele nem tá ali, mas ele não respeita o seu não. Né? É aquela típica, né? Ou você tá na balada com o namorado... Você está disponível. Está disponível. Exatamente. O corpo feminino é público. É público. E até você falando nisso, uma vez eu vi um texto, não me lembro a autoria, até depois se alguém que estiver vendo, vê esse texto, coloca nos comentários pra gente o autor, mas que falava que o homem... De todo modo, ele sempre defende só o homem. Ele venera o homem. Tanto que ele só quer sair com o homem, ele só vê jogo de futebol. Tô falando na maioria, né? Não estamos colocando as exceções. E a mulher, ela acaba sempre sendo só pro desejo sexual. É isso mesmo. Para isso. E é uma coisa... Esse é um ponto muito interessante quando a gente procura perceber, né? Se o homem ele tem essa questão progressista. Ele escuta mulheres, no sentido não só musical, mas ele conversa assuntos políticos, por exemplo, com mulheres. Ele ouve mulheres cantoras. Ele consome material produzido por mulheres do ponto de vista da intelectualidade. Ele vai a shows de mulheres que não sejam mulheres que estão ali sendo sexualizadas. Por exemplo, eu sei de que muitos homens vão ver shows, por exemplo, da Anitta, que nós falamos agora mesmo, ou dessa Luísa Sonza também, que tem o corpo super exposto, e eles vão lá para ver uma bunda. Ou para ver outras mulheres que sabem que vão estar ali curtindo, né? Ou ele realmente escuta, ele realmente lê, ele realmente consome aquilo que as mulheres produzem. Ele consegue passar a barreira da beleza do corpo, ele consegue chegar dentro... Do âmago mesmo dessa mulher, do que ela tem para dizer, como eles fazem com os homens que são os brothers. Exatamente. É isso. Então a mulher, ela fica isso vem lá da Grécia Antiga, né? Na Grécia Antiga, as relações entre homens, inclusive sexuais, não tinham o carimbo católico porque eles não eram católicos, não existia religião naquele momento. Então o sexo era feito entre homens e a procriação era feita com as mulheres. Porque Esparta, por exemplo, sabemos que era uma sociedade guerreira e precisava de soldado. Então, os homens se divertiam nas saunas, né? Que hoje a gente sabe que é o famoso banheirão, né? Exato. Que resiste no século XXI, algo que veio lá da antiguidade grega. Eles se divertiam, né, nas saunas, com práticas que hoje nós consideraríamos homossexuais, mas na época isso não era taxado. E para ter filhos, eles chegavam em casa e tinham uma relação sexual meramente reprodutiva com as suas esposas para que elas engravidassem. E tá aí, de novo, a objetificação do corpo feminino. Exato. Isso é histórico. Por isso que é tão difícil a gente derrubar. É bem complicado e... 2 pontos que eu quero falar com você. Um do que a gente conversou um pouquinho antes da entrevista, que seria essa questão de mulheres que hoje estão na mídia de massa, né? Eu digo, porque a gente tem mulheres que têm voz forte sobre o feminismo, sobre essas questões importantes, mas que acabam sendo elitizadas, né? E outras, como a Anitta, que a gente estava falando, que é consumida por várias pessoas. Só que você tocou num ponto importante que eu gostaria que você trouxesse pra gente, que você me falou muito dessa questão da sexualidade e acaba deixando outras coisas importantes, né? No palco que ela tem, né? Na vista que ela tem. Então, a gente tem, assim, só pra ilustrar, nós temos vários feminismos, né? São várias vertentes, não é uma política só, porque, como falamos de um grupo social muito grande, né? No Brasil somos mais da metade da população, e isso, né, em escala mundial. Cada linha política dentro dessas subdivisões do feminismo vão abraçando camadas, que foi o que eu tentei dizer no começo aqui da nossa fala. Quanto mais abrangente for a linha, mais interessante ela é no sentido da inclusão. Então, a gente vai ter, por exemplo, o feminismo marxista, que vai trabalhar com as questões das mulheres trabalhadoras, as mulheres do campo, em relação à classe, né? Trabalho braçal, que é diferente do trabalho intelectual.
que é o nosso caso, somos privilegiadas em relação a isso, mas não significa que eu não vivo, não existe. Isso também é muito importante. Temos o feminismo interseccional, que veio trazer, dentro do feminismo que até então era branco. Por que a gente fala o feminismo branco? Também isso é ilustrativo. É porque as mulheres que chegaram primeiro à universidade e tiveram acesso a esses debates foram mulheres brancas, burguesas, por uma questão óbvia de organização social. Mulheres que chegavam à universidade, né? Então, o feminismo começa, e a gente tem o nosso grande nome aí de novo, né? Simone de Beauvoir como um reflexo, né, desse momento histórico. Ela começou a produzir na década de 40 do século XX, e ela foi a voz que abriu as possibilidades da segunda onda feminista, que foi da Revolução Sexual dos anos 70, com a pílula anticoncepcional, com as leis de divórcio, a creche. Gente, isso é muito importante. Creche é ganho do movimento feminista. Isso pouca gente fala. Mas se as mães não tivessem se organizado, né, já com o tempo trabalhando fora, hoje nós não teríamos as creches. E até um adendo que eu gostaria de fazer até hoje, a licença paternidade, por exemplo, não é aumentada porque não há interesse do homem. Porque cuidar de criança dá trabalho, né? E é um trabalho... E é coisa de mulher. E é coisa de mulher. Então, hoje, eu falo muito, às vezes, com o Michel, sobre isso, que a licença paternidade, se um dia ela aumentar, vai ser por um esforço feminino. Claro! Porque os homens, não, gente, tá ótimo. Como já acontece nos países nórdicos, né? Os países nórdicos são os mais progressistas, são os mais ateus. E isso tem tudo a ver. Sim. São também os países em que há as melhores taxas de equidade de gênero. E em todas as áreas, não só em relação a salário, que geralmente é o que a gente pensa, mas em cargo político, nesse tipo de legislação. A mulher tem o mesmo tempo de licença maternidade que o homem tem de licença paternidade. Então, a mulher fica de licença 6 meses, quando termina, o homem fica 6 meses. Olha só. E são licenças remuneradas. Por quê? Porque esses debates já estão acontecendo lá há muito tempo. E outra coisa que a gente não pode deixar de abordar são os países também que têm os maiores índices em educação. Então, se a gente não conseguir levar isso para a escola, para o debate da sala de aula, não só em nível universitário, como a gente já falou, né, que isso ainda está muito restrito, mas para a escola mesmo, para já ir tentando criar. E aí eu chamo agora a Chimamanda. A Chimamanda é uma filósofa nigeriana, super jovem, ela tem 40 e poucos anos, ela está no mundo aí, maravilhosa, e ela tem 2 livros muito bacanas. Legal. Como criar crianças feministas, né, gerações... Pegar mesmo as crianças e ir criando, e por que nós temos que ser uma sociedade feminista. E isso tem a ver com esses discursos, como a gente disse, de ganhos que a sociedade foi tendo, porque as mulheres foram exigindo. Porque, no final das contas, tudo isso estava nas costas delas. Eu tô falando delas porque é antes de nós, né? São as gerações anteriores. Que a gente, claro, continua fazendo parte disso e tentando reverberar essas questões, né? Então, aí quando a gente chega na década de 90, surge então o feminismo interseccional, porque as primeiras mulheres negras chegam à universidade. Então tem esse atraso, e no Brasil a gente sabe que as questões de classe entrecruzam as questões de raça, né? E é uma diferença muito grande entre esses 2 feminismos, né? Claro. Porque se a gente pensar, eu falo socialmente, por questões históricas, que a maioria das pessoas sabem, e contextualizar, essas mulheres são mais sobrecarregadas, né, até hoje. Com certeza. Por isso que a voz dela, você até falou do feminismo mais inclusivo, que parte delas. Sim. Vem disso, né, dessa sobrecarga maior que elas ainda enfrentam. Então, as manifestações de feminismo, elas vêm justamente desses pesos que as mulheres vão recebendo nas costas, né? Se, historicamente, essas questões não incomodassem, por exemplo, o voto. Vamos imaginar, se a geração sufragista não tivesse se incomodado por não votar, até quando a gente não ia votar? Então. Porque quando que um homem iria por si mesmo dizer, mulheres, vamos votar? E só para fazer um comparativo, os homens negros que eram ex-escravizados, ou seja, tratados historicamente como seres inferiores, começaram a votar primeiro do que as mulheres. Olha isso. Então, pessoas que nem tinham existência legal tiveram o direito ao voto primeiro
do que as mulheres que já estavam lá. É. E isso em tudo, ó, depois que a gente, falando da primeira onda, falando da segunda onda agora, né, que quando surge o feminismo interseccional e com muita força o feminismo negro. E agora que a gente está vivendo aí já uma quarta onda, em relação às redes sociais, tudo isso é nesse sentido, de observar, por exemplo, quais são as dificuldades dessas parcelas, que, como eu disse, né, no final das contas, são maioria, mas é uma maioria que o discurso diminui, as demandas que essas parcelas trazem. E de cada demanda surge um questionamento. Então é mais ou menos por aí. Por isso que eu estou dizendo da questão da inclusão. Hoje a gente tem acompanhado uma linha muito interessante do feminismo, que é das mulheres com deficiência. Nossa. Quando que as pessoas com deficiência tiveram voz? Até recentemente, elas estavam fechadas nas escolas, nas ditas classes especiais ou em instituições separadas, não é? E agora, mulheres, que já sofrem por serem mulheres, tem a questão da deficiência física ou algum outro tipo de diversidade, agora estão conseguindo ter um mínimo de voz. E isso é um movimento de inclusão que é maravilhoso, é revolucionário. E é por isso que a gente não pode confundir isso, né? De um lado está o feminismo, do outro lado está o machismo. Porque são coisas muito diferentes. Eu penso assim, é progressão, é algo pra frente. O machismo, ele é retrógrado, né? Sim. É algo que coloca pra trás, que coloca diferenças. E a gente também vem tentando sanar. Visto em relação aos homens, né? Alguns homens reclamando, né? Eu vi essa semana uma entrevista de um cara aí na mídia, inclusive sobre uma entrevista da Anitta, que a Anitta fala com muita firmeza. Eu tenho o homem onde eu quiser, eu pego o homem que eu quiser, eu tenho... E assim, com esse tipo de transgressão, né? Ela sai de lugar de objeto e passa a ser dona do seu lugar, inclusive na esfera sexual. Então, era isso que a gente ia falar. Inclusive na esfera sexual, no sentido de... só, né? Na esfera sexual. Sim. Por isso que o trabalho da Anitta fica, entre aspas, um pouquinho mais fácil. Porque já somos conhecidas como mulheres muito sexuais, né? Isso é a fama das mulheres brasileiras fora do Brasil, é o estereótipo, né? E está tudo totalmente relacionado ao clima, ao carnaval, né? A própria colonização, tudo isso. Então, quando a Anitta ela tem essa postura e o homem vai para a mídia e reclama da fala dela, é porque os homens tiveram 90% da sociedade para eles, sempre. Sim. As mulheres ficaram nesses 10% espremidas. E agora, né, de um tempo para cá, elas estão caminhando para aumentar esse espaço, né? Sair desses 10%, automaticamente eles estão perdendo, entre aspas, para que a gente chegue de fato nos 50-50. E quando há uma fala desse tipo, igual foi a da Anitta, passa-se a ser vulgar para os homens. Por quê? Peraí, porque sexualmente a mulher tem que ser reprimida, fica quietinha ali, porque se eu quiser... eu vou até você, né? E quando a mulher vira a chave, mas espera aí. Se você pegar a fala dela e colocar na boca de um homem, ninguém vai falar nada. Ninguém vai falar nada, mas de uma mulher onde já se viu. Exatamente. Então, tem esse ponto positivo, né? Que a gente estava falando aqui sobre a Anitta, que ela tem esse palanque, tem essa representatividade. Mas, assim, a crítica que eu faço, e aí falando sobre as linhas feministas, do feminismo liberal, que é capitalista. E isso é importante ficar bem claro aqui. O feminismo de base, interseccional, negro, marxista, radical, fora o feminismo liberal, todas as vertentes são anticapitalistas. Porque o trabalho da mulher é não remunerado. A mulher é colocada nesse lugar de rainha do lar, né? Trabalha por amor, sendo que, na verdade, ela tem dupla jornada e uma das duas jornadas não é remunerada. E isso alimenta o capitalismo. Isso é fácil para o capitalismo. Inclusive em relação à gravidez, para a formação de mão de obra. Isso é muito... como dizia Saramago, a gente tem que sair da ilha para ver a ilha, né? Quando a gente tem esse distanciamento e a gente começa a olhar, é muito claro. Então, quando a gente pensa numa vertente feminista que está baseada no capitalismo, a gente já desconfia. Então, muito do que a Anitta produz está nesse lugar. E aí, qual que seria, então, um caminho, né? De um ponto de vista mais crítico? Que ela utilizasse esse palanque, que é mundial, né? Ela ficou aí uns dias no top... né, do Spotify, e andou fazendo shows aí, tem uma carreira internacional.
inclusive, que ela também adentrasse em outros pontos dessas políticas que envolvem o feminismo. Porque ela se coloca como uma mulher questionadora, né? Isso a gente não pode... E tem um papel importante hoje, né? Mediaticamente, até por conta do alcance, né? Meninas muito jovens, adolescentes, acompanham, se inspiram nela. Então, ela é realmente uma figura importante. Mas ela acaba ficando nesse campo da sexualidade, como eu disse, que para nós já é ok. No sentido de que, é isso mesmo, as mulheres brasileiras são assim. Por que, então, não aproveitar... Né? Inclusive, ela já foi criticada, a gente estava falando isso um pouquinho antes, pela própria população LGBT, né? E a sigla queer, de que ela não tinha um posicionamento político. Especialmente em relação ao golpe contra a Dilma e depois o que aconteceu, né, nas eleições de 2018, a própria prisão do Lula, que desembocou nisso que a gente está vivendo hoje. Quando ela percebeu que ela começou a perder dinheiro, por isso que eu estou falando que é feminismo liberal, é capitalista, aí ela começou a querer ocupar lugares, né, politicamente falando, e começou a fazer discursos, inclusive anti-governo federal, anti-Bolsonaro, mas mediante uma troca. E aí, por que não entrar em outras questões, né? Já que você está nesse lugar. E o feminismo envolve tanta coisa, não só a sexualidade. Claro que a sexualidade é um ponto que ainda nos faz inferiorizadas, né, em muitas coisas. E, inclusive, em relação ao próprio feminicídio. Isso tem a ver com sexo. E até a indústria pornográfica, né, ela é bem pesada em relação a isso, de colocar a mulher sempre como submissa. Tem uma pesquisa com vídeos do Xvideo, que hoje em dia é a plataforma mais acessada. São 89% das cenas calcadas em violência contra a mulher. Em tipos variados de violência. Não só física, né? Porque na pornografia de massa isso acaba ficando meio que um clichê, mas também a ameaça, o cárcere privado, mulheres que são... Aquelas historinhas, né? De início de filme. Teve um pornô também aí, um soft, né? Da Netflix, que saiu na pandemia, aquele 365. Eu não vi, mas eu ouvi falar. É a romantização do cárcere privado. E a gente tá falando de um filme de streaming, que tá lá pra qualquer idade assistir, considerado um soft. E ainda eu vi todo mundo falando, nossa, porque queria um desses. Aí eu vi algumas críticas, falei, não vou nem perder meu tempo. Mas é algo bem assim, né? É cárcere privado. E falando, então, dessa questão da sexualidade, né, da cantora Anitta, que acaba sendo que ela mais expõe, né? Ou só o que ela expõe, né, Rosana? E talvez outras questões sobre o feminismo seriam importantes, eu falo principalmente por ela ser uma artista da massa. Claro, né? Isso porque é indiscutível. Você até falou antes da nossa entrevista de algumas artistas, igual a Maria Bethânia, né? Tem a Zélia, Duncan, mas são artistas que acabam ficando elitizadas, infelizmente, né? Que elas têm um discurso mais... restrito, socialmente falando. Até porque o funk também, né, é um gênero musical mais popular, né, das classes mais populares. E isso é um ponto positivo que eu acho, não só na Anitta, mas em outras funkeiras também, né, que vem trazer uma realidade da favela, das zonas periféricas, da linguagem, né, dos costumes, que muitas das vezes quem está fora não compreende, né? Não compreende. Ou exclui justamente porque não conhece. Então, eu acho que isso é um ponto positivo. Mas como nós havíamos falado, a grande crítica é essa. Ficar sempre em torno do corpo, né, da sexualidade e aquele lema, né, falso do feminismo liberal. Meu corpo, minhas regras, que não é assim. Nós estamos ainda muito expostas, né? Outro dia teve o caso lá da ciclista indo trabalhar. Nossa. E o cara passou de carro e deu um tapa na bunda da moça do nada, assim, aleatoriamente, né? Ela chegou até caída. Como é possível... Exatamente. Como é possível a gente dizer meu corpo, minhas regras? Não tem. Eu falo assim... Até na questão da maternidade, eu amamento até hoje meu filho, ele tem 2 anos. E eu percebo que, por muitas vezes, meu corpo não é meu, porque as pessoas palpitam no que eu estou fazendo. Mas você tá amamentando ele, por quê? Mas onde já se viu, ele já tá grande. Mas espera aí, gente, o corpo é meu. É uma coisa que é só eu e ele. Ninguém tem que dar palpite. Então, e esse discurso começa lá quando as mulheres começam a trabalhar fora. As primeiras, né? As primeiras mulheres que estão nesse lugar, que são as prostitutas, né? Porque elas não estavam dentro daquelas imposições burguesas do ambiente doméstico. Elas já eram mulheres que estavam na rua,
né? E aí, automaticamente, todas as mulheres são públicas, como se vê, né, teoricamente, com um olhar masculino, o corpo de uma prostituta. Que mesmo sendo prostituta, que isso fique muito claro, o corpo pertence a ela. E é preciso que haja respeito, né, com essas mulheres também. E não quer dizer que o fato delas serem prostitutas, que elas são mulheres que estão disponíveis. Exatamente. Sempre disponíveis e sempre passíveis de qualquer tipo de comportamento masculino. O que é uma grande inverdade do senso comum em relação... As prostitutas estão ali, né? Não, Faz o que quiser. As mulheres de maneira geral e muito pior ainda em relação às prostitutas. E até algo que eu gostaria de falar com você é da questão da indústria pornográfica, que eu acho que, além de ser um desserviço para o feminismo, é algo muito cruel quando a gente pensa nas profissionais, né, que estão ali, nessas mulheres, nessas prostitutas, mas eu falo na construção discursiva dentro daquelas histórias que eles criam, né, nessa indústria, de modo geral. Então, o meu trabalho de doutorado tem muito a ver com o feminismo, porque eu trabalho, na verdade, basicamente com a literatura pornográfica. Mas eu trabalho com a literatura, né? Eu não trabalho com a pornografia de massa. Inclusive, esse é um contraponto muito bacana que eu uso muito para explicar o meu trabalho. A pornografia na literatura, especialmente quando ela é escrita por mulheres, ela é uma pornografia emancipatória, no sentido de questionar dogmas, especialmente religiosos, machistas, na busca por essa liberdade, né, sexual que nós ainda não temos, estamos ainda no processo, e acho que isso ainda vai durar um tempo, né? Mas já está ali, já existe. Né? Já Começou existe, a brotar já. Sim, né? São vozes de mulheres, falando historicamente, mulheres escritoras que publicavam livros com pseudônimos masculinos, né? Porque a mulher não publicava. E agora a gente já tem uma grande safra de mulheres, né? Especialmente a partir da década de 80, 90 do século XX, na pornografia. Então, é uma pornografia que subverte a lógica capitalista, patriarcal, religiosa, e coloca, assim, a mulher como o centro do jogo de sedução. Porque, geralmente, o discurso machista, a mulher é a coadjuvante, né? Ela é o objeto, Sim. Ela nunca é o sujeito. E nessa pornografia isso acontece. Quando a gente vai para a pornografia de massa, e aí um alerta, viu, pais, mães, responsáveis aí, a gente já tem gerações de adolescentes crescidos assistindo pornografia de massa, porque esse tipo de aplicativo, ou de rede social, ou de streaming, né? Basta você responder, você é maior de 18? Sim. É isso. Quem nunca entrou, entre, porque é assim. E aí, os meninos, especialmente, porque isso também nós já falamos, né? A cultura incentiva que os meninos consumam, né, pornografia de massa. Que sejam os machões, né? Exatamente. Eles estão criando a sua ideia de sexo a partir dessa pornografia. Que é violenta, que é machista, que é objetificadora. Que não importa com o prazer do outro, nem só do si. Não, a mulher é basicamente um objeto que é utilizado ali naquele momento. Pode fazer o que quer. Exatamente. Não há respeito, não há subjetividade. É essa oposição em relação à objetificação. Exclui-se a subjetividade do indivíduo, né? O que ele é, o que ele pensa, a sua cultura, e fica só o corpo. E, como eu falei, né, quase 90% das cenas são calcadas em algum tipo de situação de violência. E o que chama atenção a partir disso é que, se não houvesse o consumidor, não haveria a produção. Nós estamos vendo, e eu deixo isso assim como um alerta de verdade, meninos que estão tendo prazer mesmo, né, se excitando com violência contra a mulher nesse tipo de produção da internet, basicamente. Então, não é só ver, é ver e sentir prazer, e se sentir satisfeito sexualmente em ver uma pessoa impondo a violência em relação à outra. Com humilhação do outro. Humilhação do outro e, tipo, aniquilação mesmo. A pessoa, ela deixa de existir como pessoa e passa a ser um objeto. E quando o menino sai desse lugar de telespectador e vai para a vida, na adolescência principalmente, né, hormônios, a questão do despertar da sexualidade, que isso tem a ver, claro, com a questão biológica também. Quando ele encontra uma menina ou um outro menino, e é independente de quem vai ser o seu parceiro sexual, ele vai fazer a mesma coisa, porque para ele está naturalizado. Exatamente. Ele só vê aquilo. Só vê aquilo. É a forma como ele aprendeu a ver o outro numa situação de sexo.
E isso tem impactos extremamente negativos, não só em relação ao indivíduo que consome, também em relação a com quem ele vai, né, se relacionar, mas isso é um impacto social, que vem contra todas essas questões que o feminismo diz. Contra a objetificação, contra o patriarcado, contra qualquer tipo de moralidade que seja cerceadora, né, da liberdade feminina, porque é uma mulher. Exato. Simplesmente por ser uma mulher. Então a gente está indo... A pornografia de massa, ela vem na contramão dos avanços que nós estamos conseguindo ter em centenas de anos. E ela está fazendo isso muito rápido. Porque são gerações já criadas nisso. Enquanto que nós estamos aí, ó, falando disso há muito mais tempo. E uma coisa interessante que você fala, porque o feminismo ele vem progredindo com seus discursos, vem adentrando várias áreas, e a pornografia, ela vem por outro lado, né? Ela vem cada vez mais... E numa força, numa rapidez, porque é capitalista, tem muita grana roda nisso daí. E o que mais, até você falou, que tem uma pesquisa, que o que mais se consome na pornografia é essa questão da mulher. Da violência. Né? Da violência contra a mulher. O tempo de vida, as mulheres que estão nessa indústria, elas têm o máximo da experiência delas como profissionais, aos 30 anos elas já não têm mais condição de trabalhar. Não só por conta desses tipos de violência física, mas, obviamente, por questões emocionais. Sim. E doenças, né? Infecções sexualmente transmissíveis. Que é muito bruto. Que são extremamente comuns dentro desses meios, né? E é algo que pouca gente fala. Sim. Sim, vem-se com as respostas prontas. Ah, mas ela tá ali porque quer, né? E é aquilo que a gente falou, ninguém... vai por esse meio porque quer. Há uma série de recorrências por trás disso, várias coisas. E quando a gente pensa, e aí saindo um pouquinho da pornografia para entrar na questão da prostituição, são as mulheres que menos têm condição, né? As que menos têm escolhas, porque fala assim, é a escolha dela. Não é. Não. Na verdade, é a única coisa que sobrou para ela. E aí a gente volta rapidinho no Jorge Amado, nessa obra que a gente citou agora mesmo, a Gabriela, que ele vai fazer uma coisa muito legal, que vai quebrar um pouco essa ideia do senso comum. Ele mostra uma personagem, que é uma menina casadoira, né, criada para o casamento, os pais ali, daquele namoro de dentro de casa, né, de sentar no sofá, e aí passa um tempo, pega na mão, aí passa um tempo, dá um beijinho no rosto, nesse padrão antigo de namoro. E aí ela perde os pais, aí vem outro spoiler. Ela perde os pais e fica sozinha, e o noivo se aproveita da situação. Ela tá frágil, ela tá chorando, porque ela perdeu os pais, ela ficou sozinha, e ele vai lá, dá a volta nela, né? Porque ele tem muito mais experiência, uma pessoa vivida, em relação também ao ambiente público, né? O que ela já não tem. E ela acaba transando com ele, perdendo a valiosíssima virgindade. E ele sai contando para a cidade inteira que ela já não era mais virgem. E aí a cidade inteira empurra essa moça pro prostíbulo. Olha, você é uma menina que não é mais virgem, você perdeu a virgindade antes de casar, a única coisa que sobrou para você é ser prostituta. Então ele vai contar um dos motivos, claro que há muitos outros, sim. Mas um dos motivos que empurravam, né, as mulheres para isso. E esse era um dos motivos lá. Hoje são outros, né? Exatamente. Mas sempre há. Mas sempre há não motivos, é uma escolha. Não é uma escolha. Porque estávamos falando isso agora mesmo. O sexo, mesmo que seja casual, mesmo que você não vá nunca mais ver a pessoa, isso também é uma questão pontual da vida de cada um, mas é muito íntimo, né? Sim. Uma questão de uma entrega e de um adentramento mesmo físico, né? De um corpo em relação ao outro. De uma proximidade, de uma intimidade. E às vezes, quando o sexo acontece de forma consensual, não é legal? Às vezes em relações entre esposa e marido, não é? Que tem toda a intimidade. A gente que já existe uma convivência, uma intimidade. Não é legal? Pode não ser legal, porque envolve uma questão psicológica, enfim. Imagine com pessoas desconhecidas, várias vezes, para ganhar o mínimo, né? Porque aí também tem as figuras dos cafetões, né? Que enriquecem às custas dessas mulheres. E todas as questões que isso vai desdobrar, né? Na vida delas. Muitas delas acabam engravidando, não tem identificação de quem é o pai, se tornam mãe solo, que é uma outra questão. Enfim, né? Nossa, a gente
fica muito tempo falando sobre isso, porque são muitos desdobramentos, né? Exato. Eu queria trazer 2 assuntos para a gente poder encerrar. Um é o conto da Aya. Tem os livros, né? São os ou o? É porque São eu vi dois, a série. são dois. Eu vi a série, estou na última. Vou ter coragem de terminar, porque é bem forte, assim, para quem nunca viu. Vale a pena. Eu falo que deveria ser uma obrigação social. Eu falo para as pessoas pararem para refletir, principalmente os homens, né? Sim. Porque as mulheres já vêm, elas já entendem os próprios pesos. Sim. Os homens geralmente precisariam olhar isso para poder facilitar a vida das mulheres, eu falo, né? A gente tem alguns os homens feministas que até são memes por muitas vezes, porque alguns são só para se aproximarem, enfim. Mas tem alguns que tentam entrar na causa, têm boas intenções. São simpatizantes do movimento. Exatamente. E eu queria falar desse conto da Aya, para quem não sabe, rapidamente, mostra uma sociedade contemporânea, como se fosse uma sociedade hoje, em que esses valores de antigamente viessem todos à tona, né, Rosana? E as mulheres passassem a ser objetos, novamente, dos homens e algumas só para reproduzir. Então é algo bem, bem pesado. E o cristianismo que comanda tudo isso junto com os homens brancos e etc. A Margarete escreveu esse livro, e isso é uma surpresa quando eu falo sobre ele, em 86. Nossa, o ano do meu nascimento, há 36 anos atrás. Em 86 ela escreveu esse livro, e ele foi utilizado, né, para a série mais recentemente. E também porque estamos vivendo uma onda conservadora que é mundial, né? No Brasil também, mas é mundial. A história é cíclica, né? A gente tem um momento de abertura e de fechamento. Estamos vivendo um momento de fechamento. E aí, como diz a Simone de Beauvoir, em momentos de fechamento, os direitos das mulheres são os primeiros que caem. Então, é muito interessante saber que ela escreveu lá em 86. Pra gente ver que esse processo, a sociedade que produziu esse texto lá em 86, ela tá até hoje, ela tá presente. E esse momento, ele tá ficando cada vez mais esticado, né? E isso me assusta um pouco, Rosana. Por essa questão, não sei... a gente vê uma sociedade utópica ali, mas utópica até que ponto? Se ali tem valores conservadores que a gente vê no Brasil, sim, né? A gente vê principalmente com o governo do Bolsonaro, família, Deus, etc. A gente viu nos Estados Unidos, agora um pouco menos, mas... Os 4 anos de Trump, com certeza. E dá um pouco de medo, porque é o que você falou, os direitos das mulheres são os primeiros que vão embora. Exatamente. Né? Quando acontece algum processo desses. E eu queria que você falasse um pouco disso, de não ser tão distópico assim. Então, o livro é considerado uma distopia, né? A distopia é uma criação de uma realidade meio que pós-apocalíptica, assim, né? Muito, muito extremista. Mas, ao meu ver, né? Eu acho que esse ponto de convergência entre a gente é considerado uma distopia para que esses traços desses movimentos conservadores, né, que nós estamos vivendo agora, fiquem mais perceptíveis para um público mais amplo. Sim. Então, ela vai pegar valores conservadores e vai levar num nível máximo de extremismo. Para ver, eu acho assim, tá vendo? Você consegue ver nessa forma tão extrema? É isso mesmo. Mas tem tudo a ver com isso mesmo. Uma retomada de valores que já existiram, hoje um pouco mais diluídos, né? Até por conta dos avanços do próprio movimento feminista e de espaços, né, que nós estamos ocupando, mas que ainda repercutem em algumas realidades. Se a gente pensar, por exemplo, esse livro que saiu agora na pandemia, fica aí a indicação, O Torto Arado, que ficou top aí nas vendas, conta a história de uma fazenda no Nordeste, em que as pessoas estão ali em trabalho análogo à escravidão há gerações, eles nunca saíram dali, daquela fazenda. Quando sai é porque é uma coisa assim, tá morrendo, precisa ir para o hospital. Então, como que essa realidade chega para essas pessoas? E daí, então, a força, né, desses espaços que eu estou dizendo, da internet, que chega muito mais do que outros tipos de discurso, o próprio streaming, né? Claro que eu sei que não é todo mundo que tem condição de ter, mas amplia a condição de ver filmes e séries muito mais que o cinema, que é bem mais restrito. Então, essa é a primeira importância. Em um segundo momento, para quem nunca assistiu, e aí é uma provocação, é uma sociedade autocrática, né? Que o governo ele é ditatorial. Os homens brancos são todos militares, né?
Qualquer memória aí não é mera coincidência. Eles são militares, eles são comandantes. O regime é totalmente contrário à laicidade do Estado, né? O governo não é laico, o governo é pautado em questões religiosas. E eles separam as mulheres, né? As mulheres desses generais, que são essas mulheres que vão aparecer do lado deles, naquelas situações mais formais, né? Porque precisa existir a família, Sim. né? E as aias, que são mulheres que têm capacidade de engravidar, e elas são escravizadas para isso. Então, elas ficam nas casas como empregadas domésticas, né? Como funcionárias ali da casa. Elas são obrigadas a ter relação sexual, que nós já sabemos que são estupros, né? Porque elas não estão ali por vontade própria de nenhuma forma. Elas são estupradas por esses comandantes e têm, então, os filhos que as esposas não conseguem ter. E aí tem uma associação muito interessante também. Os filhos depois são doados para esse casal e aí elas mudam de casa. Sim, elas vão passando de casa em casa para ir tendo os filhos de casa em casa. É cruel, é uma coisa muito... Então, se imaginar que o corpo feminino é objetificado fortemente por conta da gravidez, essa não é tão distopia, né? Era isso que a gente queria falar. E tem uma relação bacana também, e agora a gente entra numa outra vertente que casa bastante também com as questões feministas, que é o veganismo, o vegetarianismo, porque as mães, as mães vacas, né, as mães porcas, é isso que elas vivem. É isso, e eu até me arrepio. Eu sou vegetariana, a Rosana também, né? Há um tempo, e é uma outra luta também que ainda vai ter um chão um pouco maior, né? E que combina muito com o movimento feminista. Combina muito. Que é chamado de especismo, né? Que é uma falsa ideia de que nós, seres humanos, temos alguma superioridade em relação às outras espécies. Simplesmente porque é taxado, né? Nós somos racionais e eles são irracionais. Como se isso fosse suficiente. Como fizeram, eu falo assim, até com as mulheres, os negros. Sim. E a gente tem uma história. Fazemos ainda com a população gay, com a população que tem algum tipo de deficiência. O próprio Hitler, né, fez isso maciçamente na Segunda Guerra, por uma diferença de origem, né, de raça, de credo. Você é inferior a mim. O que justifica também, conforme o pensamento lá do século XVI, o próprio movimento de escravização das pessoas negras, né? Então, é uma obra bastante questionadora, provocadora. Eu concordo com a Carol, tem que ser assistida mesmo. É difícil, é pesado, especialmente para quem não está muito dentro desses questionamentos que a gente está trazendo aqui hoje. Uma pessoa mais leiga provavelmente vai ficar mais chocada. Mas a intenção é essa mesmo. É para repensar mesmo. E depois ela lançou, por conta da série, ela lançou o livro 2, que é recente. Que é como se fosse eles encontram as fitas que foram gravadas por uma aia, né, no livro 1. Já numa outra sociedade. Que bacana. E aí eles vão refletir sobre isso. Chama Testemunho. Nossa, que legal, eu não sabia. Tem a continuação. Rosana, para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse do projeto que vocês têm aqui em Batatais, para falar sobre feminismo e, assim, ouvir também outras mulheres, acolher outras mulheres. A gente vive numa sociedade em que eu acho que o acolhimento é a melhor saída nos tempos sombrios em que a gente passa, né? Com certeza. Um pouquinho antes a Carol falou, né, que os homens se defendem entre si, né? Eles têm uma sociedade organizada, né, e fechada dos brothers, né? E as mulheres nunca conseguiram fazer isso porque a cultura fala, mulheres são rivais, a sogra não gosta da nora, a mãe tem conflito com a filha, as mulheres não conseguem ser amigas porque elas são falsas, não é assim? Exatamente. Essa cultura afasta as mulheres, porque se juntar... eu acho isso que a gente está fazendo hoje. Juntou, né? Juntou. Então é para separar. E quando a gente toma essa consciência e começa a se juntar, boas coisas vêm. Então eu queria deixar o convite. A gente vai fazer um encontro bem legal sobre mulheres, trabalho, autonomia. A gente vai falar também de feminismo. Tem um nome bem legal que foi a nossa querida Eloá. Provavelmente ela vai ouvir esse podcast. Ela é assistente social, ela é idealizadora do projeto. Eu fui convidada para fazer uma fala. Marias, Lulus e Rogérias. Então, a Marias, né, que são as mulheres mais
vamos dizer assim... eu vou falar das Lulus primeiro, que é mais fácil, porque aí a Maria é o contraponto. As Lulus são as patricinhas, né? As mulheres que têm essas preocupações, que também não há crítica nenhuma em relação a isso. As Marias seriam essas mulheres que pegam as coisas com mais firmeza, né? E as Rogérias é para incluir a diversidade, né? É uma forma de englobar os todo não mundo, binários, as não binárias... As mulheres lésbicas, né? As mulheres bissexuais também. Então, a gente colocou aí um nome que fica meio aberto, né? Para as diversidades. O encontro vai ser dia 4 de junho, é sábado. Vai ser ali no Castelo, no ateliê de uma amiga nossa, que também vai fazer uma participação, a Gisele Almeida. Eu só não sei agora o endereço para falar, mas depois a gente coloca. Isso, a gente coloca... vai ser no dia 4, a partir das 3 da tarde, nesse endereço que a Carol depois vai acrescentar. A gente vai fazer um café da tarde, a gente vai ouvir alguns convidados, a gente vai falar sobre como utilizar a mídia, né, as redes sociais, como forma de ganhar dinheiro, né, para as mulheres que estão vindo aí da pandemia, com todas as questões que a gente já falou, né, mais empobrecidas, muitas perderam trabalho. A gente vai falar sobre reiki também. A gente vai ter exposição do pessoal aí do veganismo, o pessoal que faz eco-joias. Eu vou falar sobre o movimento feminista e a gente também vai ter a presença de uma líder comunitária, a Gabriela, que vai falar sobre como se dá o feminismo aí nos bairros periféricos, né? Que também é bem legal. Com um viés bastante político, nesse sentido mesmo de enfrentamento desse momento obscuro que a gente está vivendo. E também porque as urnas estão chegando aí e a gente precisa virar o jogo e precisa fazer isso já. Um convite super legal para quem quiser ir, tiver disponibilidade, a gente vai colocar o endereço, todo mundo é super bem-vindo. Eu achei muito bacana esse projeto de vocês, eu acho que precisa. Sim. É isso, eu acho que é união. Eu acho que união faz com que a gente tenha mais força, mais voz e consiga ajudar outras pessoas. Com certeza. Conscientizar outras pessoas. Conscientização eu acho que é o ponto-chave, assim. E é por isso que a gente está tentando também trazer pessoas de áreas tão diferentes, né? Para tentar, como eu falei no início, o básico, né, do feminismo em ser um movimento de inclusão. Então, quanto mais diversidade a gente tiver, quanto mais alcance em relação às múltiplas formas de existência do feminino dentro do feminismo, é isso que a gente quer. Tá ótimo, Rosana, ficaria o dia todo conversando. Sim, teremos outras oportunidades. Teremos, com certeza. A gente vai encerrando por aqui. Foi um prazer, viu, Rosana? Igualmente, muito obrigada pelo convite. Pode me chamar que eu venho. Com certeza. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá.